E aí, turminha, vamos lá para mais uma aulinha de ciências. Olha onde eu estou, ó, meu quintal, tá? Temos aqui algumas plantinhas, alguns cactos que eu trouxe para vocês verem juntamente aí com a família de vocês, tá certo? Porque nós estamos falando em ciências, né? A gente está falando sobre a relação entre os componentes do ambiente, os componentes naturais, os seres vivos, né? A relação entre os seres vivos e o ambiente, que vocês sabem que os seres vivos, ele depende muito do ambiente para poder se manter, né? Na aula passada, vocês lembram que eu pedi para que vocês fizessem o quê? Que vocês imaginassem que estivessem em uma praça. Imaginaram que estivesse em uma praça e responderam qual é o ser vivo que você viu, qual foi o ser vivo na sua imaginação, qual o ser vivo que você viu, quais outros componentes do ambiente você viu, se havia alguma construção feita pelo ser humano, quais essas construções. Então, a atividade de casa foi essa, né? Eu pedi para que você imaginasse que você estivesse em uma praça, poderia ser até uma praça que você já tenha ido nessa praça, e que você respondesse essas questõezinhas. E eu acredito que você tenha feito isso, tá bom? Então, nós vamos continuar com esse assunto, né? Eu trouxe hoje para vocês conhecerem aqui um pouco do meu quintal, e é aqui onde eu passo boa parte do meu tempo durante a manhã. Eu passo muito tempo aqui, eu gosto muito de estar nesse lugar. Eu não tinha esse espaço, né? E eu comecei a cuidar desse espaço, e eu vi, gente, o quanto faz bem para os seres vivos. Hoje de manhã, quando eu estava aqui, eu pude ver, não deu para me mostrar para vocês, mas em outro momento eu vou ver se eu gravo e mostro para vocês. Depois que eu comecei a plantar, né, a botar algumas plantinhas aqui no meu quintal, eu observei como os pássaros vêm mais, até bem te vi. Umas plantinhas que tá nascendo, umas florzinhas, e hoje eu pude observar isso. Então, eu trouxe esse espaço aqui, né, para vocês, para a gente poder estudar um pouco exatamente sobre esse conteúdo que nós estamos vendo aí na página 72. Abram o livro de vocês, aí na página 72, tá bom? Página 72. A gente vê relações entre os componentes do ambiente, tá certo? Seres vivos e componentes naturais. Aí na primeira questão tem assim: observe o ambiente que você está e responda, tá? Aí você pode responder juntamente comigo. Há seres vivos e componentes naturais nesse ambiente? Seres vivos e componentes naturais, tá certo? Seres vivos vocês podem, por exemplo, eu posso dizer aqui que eu tenho plantas, que são seres vivos, né? Vejo também, mas não dá para vocês verem, tem alguns calangos que ficam andando aqui no meu quintal também, tá? Tem formigas, não dá para me mostrar para vocês, muito minúsculas, mas dá para me perceber que são seres vivos, né? E a gente pode também observar nós, seres humanos. Eu ia até trazer a gatinha para mostrar para vocês aqui, mas acho que ela tá lá fora dormindo, lá dentro dormindo. Eu ia mostrar para vocês a estrela. E componentes naturais, o ar, né? Vocês observam pelo o movimento aqui dos meus cabelos, que tem ar aqui no lugar que eu estou. Não sei se no lugar que vocês estão, com certeza também tem. Pode ser que não esteja ventando, mas também tem o ar, porque o ar está presente em todos os lugares. A gente não consegue ver, né? Nem pegar, mas a gente pode sentir, né? Tem os componentes naturais, a luz. Vocês vê que está claro aqui, né? No meu quintal, nesse espaço que eu estou. A luz, que é a luz solar. E água da chuva não tem, porque não está chovendo, tá certo? Se tivesse, seria chuva também, mas não tem chuva, não está chovendo, está sol, tá certo?
Então a gente pode ver, aí nessa primeira questão, vocês podem até responder essa questão, se no lugar onde vocês estão, nesse ambiente que vocês estão, na casa de vocês, né? Se há seres vivos e componentes naturais nesse ambiente, né? Se o sol está entrando aí, pela janela onde você está, que dá para você observar, o ar com certeza existe, porque o ar está presente em todos os lugares, né? E aí a gente vê que um ambiente, todos os elementos que tem nele, gente, eles interagem. Eles interagem, é uma relação entre esses componentes, que pode ser imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos, né? Como a respiração, a dependência da água, né? Que a água da chuva e os ventos podem danificar teias, podem danificar ninhos e até casas, por exemplo, né? Isso na água da chuva, se a chuva for muito forte, com certeza a água da chuva e o dos ventos, eles podem danificar tudo isso, tá? Seres vivos e componentes naturais. Os seres vivos se relacionam com os componentes naturais, como nós já sabemos e falamos em outras aulas, por meio das suas ações. Os seres vivos modificam o ambiente em que vivem, né? A gente observa aí no livro de vocês, nós temos aí as plantas que crescem em locais rochosos, com pedras, né? E modifica o solo e permite que novas plantas cresçam. Se vocês observarem aí, nós temos aí um local em Roraima, essa foto foi tirada em 2015, no livro de vocês, locais rochosos, com pedras, rochas, né? E modificam o solo, permite que novas plantas cresçam. Aí nessa gravura dá pra gente ver muito bem o que nós estamos falando, né? Da modificação que o ambiente, que os seres vivos modificam o ambiente em que vivem, eles modificam mesmo, que as plantas tá aí, modificam o ambiente, tá certo? Nós temos aí na página 73, nós temos a água, né? Por exemplo, é um componente natural do qual os seres vivos dependem para viver, gente. Não tem como. Nós temos aqui uma plantinha, tá aqui, eu tenho um cacto. Esse aqui é um cacto. Ele tem espinho. Eu não rego ele todos os dias. Todos os dias eu não rego, tá certo? Mas é uma vez por semana que eu rego. E é assim, ó. Eu tenho que colocar água aqui ao redor. Porque se eu colocar aqui no talinho dele, ele apodrece. Então eu tenho que ter o maior cuidado. O cacto é muito bom porque você não precisa estar regando todos os dias. Mas eu coloco a água só aqui, ó, ao redor dele, tá? Mas ele precisa de água. Ele precisa de água e ele precisa também da luz solar. Ó, se eu colocar ele dentro de casa, ele vai passar alguns dias verdinho, do jeito que ele está aqui. Mas com o tempo, ele vai começar a ficar amarelado. Ele vai começar a ficar amarelo. Por quê? Porque ele precisa da luz solar. Porque da luz solar, gente, da luz solar, do sol, é que ele tira o alimento dele para sobreviver. Tá certo? Então ele precisa de água, né? Ele precisa de água, mas ele precisa também da luz do sol. Sem sombra de dúvida, tá bom? Então nós podemos ver aqui, né, que continuando aqui, que a água, por exemplo, é um componente natural do qual os seres vivos dependem inteiramente para viver. Nós temos aí uma anta bebendo água em um rio. A anta também usa a água dos rios para se limpar, né, para tomar banho. Nós temos aqui as minhocas, aí no desenho nós temos as minhocas que elas cavam os buracos no solo e deixam o solo mais fofo e arejado, né, que é por onde o ar passa com facilidade. Esse arejado que a gente fala é por onde o ar passa. Então as minhocas, elas cavam buracos, elas vivem embaixo do solo. Embaixo, é porque aqui não dá para me mostrar para vocês. Mas em outro momento que eu gravar, eu vou pedir os meninos para me gravar mostrando para vocês as minhocas. Aqui no meu quintal tem minhoca.
Porque ali em cima, vocês estão vendo ali os batentinhos, né? E a gente, que eu vou lá pra minha casa. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, mais ou menos aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó, os batentinhos. E aí eu vou pra minha casa. Ali. E aqui é o meu quintal. E aqui tudo é areia. Isso aqui tudo é areia. E tem minhoca, gente. Outro dia eu encontrei até uma cobrinha meio pequenininha aqui. Só que ela já estava morta, né? Ela já estava morta, uma cobra aqui no meu quintal. Tá certo? Ali mais na frente, depois eu vou ver se dá pra me mostrar pra vocês. Eu tenho um pé de acerola também que dá acerola. Tá certo? E já tem acerola. Ele já tá dando acerola. Tá bom? Sim, aí as minhocas, né? Elas modificam também o ambiente. Ela tem uma relação também com o solo, né? Que elas cavam buracos no solo e deixam fofo e arejado para poder exatamente penetrar o ar, tá? Aí a gente tem, as minhocas também usam o solo para se abrigar e elas modificam também. Elas modificam o solo, né? Ao fazer isso também, ela torna o solo mais fértil para as plantas. Eu acho que é por isso que aqui no meu quintal é tão bom para a planta crescer rápido. Porque tem muitas minhocas. Nós estamos vendo aí a luz solar e o ar também são indispensáveis para que exista vida em nosso planeta, né? As plantas crescem sobre o solo, precisam de luz solar para produzir o seu alimento, tá certo? A luz solar também aquece e ilumina a terra. O ar presente no ambiente é necessário para a respiração dos seres vivos. Olha, a gente viu nos conteúdos passados, nós falamos sobre os componentes naturais. Lembra que a gente falou sobre a água, falamos sobre o ar e falamos sobre o solo. E esse conteúdo ainda vai continuar um pouco mais ainda sobre, a gente ainda vai falar um pouco sobre esses componentes naturais, tá certo? Então a gente vê o quanto é importante essa relação dos componentes do ambiente. Um depende do outro. Um não vive sozinho. Um depende do outro. Então a gente vê aí nessa página 72 e na página 73, tá certo? A gente vê esse conteúdo, a gente fala sobre os seres vivos, tá bom? Eu tenho aqui, trouxe aqui outra plantinha também para mostrar para vocês aqui, ó. Olha como ela tá bonitinha, né? Ela tava até assim caindo um pouquinho, porque aí eu tive que troquei troquei aqui a areinha dela, mudei a areinha, olha como ela tá bonitinha, né, ó, né? Tem vários cactos ali, aqui, ó, aqui, isso aqui tudo é cacto, tudo. Ali nós temos uma plantinha, penduradinha ali, já tá dando florzinha, que é onde os pássaros ficam, né, se alimentando do néctar das florezinhas ali. Então, gente, olha, a gente continua com esse conteúdo mais uns dias ainda, a gente ainda vai ter mais algumas aulas com esse conteúdo, tá? A gente vai ver o quanto os seres vivos precisam da água, os seres vivos precisam do ar e os seres vivos precisam da luz solar. Um depende do outro, tá certo? Então nós vamos a gente percebe as relações dos seres vivos com outros componentes do ambiente, tá bom? E aí, na tarefa de casa, vocês vão fazer o seguinte, na tarefa de casa. A tarefa de casa, vocês vão representar com um desenho, eu vou colocar essa atividade lá na plataforma, tá bom? Vocês vão representar através de um desenho, eu não vejo melhor maneira de vocês perceberem, né, essa relação entre o meio ambiente, os componentes do ambiente e os seres vivos. Aí o que é que vocês vão fazer?
vocês vão representar com desenho um ambiente onde possam ser observados seres vivos e componentes não vivos, tá certo? Seres vivos e componentes naturais, tá certo? Componentes naturais. Vocês vão fazer seres vivos e componentes naturais nesse desenho de vocês. E depois vai escrever o nome de cada um. No desenho mesmo, tá? Por exemplo, você desenha o sol. O sol é um componente natural. Aí você coloca o nome sol. No seu desenho, você desenha chuva nas plantinhas, chovendo nas plantinhas. Aí você vai desenhar água, né? Você vai escrever o nome água. E o ar é em qualquer lugar, porque você sabe que o ar está presente em todos os lugares, tá certo? E vai desenhar componentes e vai desenhar seres vivos. Quais seres vivos que pode ter nesse seu desenho? Pode ter seres humanos, pode ter animais, plantas, tá certo? Aí você desenha, faz o desenho dos seres vivos e escreve o nome dos seres vivos que você está desenhando, tá bom? Representar com desenhos um ambiente onde possam ser observados seres vivos e componentes naturais. São os componentes naturais do ambiente, tá certo? Então você vai fazer esse desenho para a tia, bem lindo, e pode colocar lá no nosso grupo para que eu possa ver o seu desenho e admirar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu fiz assim com todo carinho para você sair de dentro da minha casa, vir para cá. Vou ver se dá certo. Vou ver se eles vão conseguir lá ver minhas plantinhas, tá certo? Aí eu talvez na próxima aula eu possa até ver se tem algum dos meninos que possam gravar para me mostrar para vocês. Eu vou mostrar o meu pé de acerola e vou ver se eu consigo mostrar a minhoca. Vou procurar uma minhoca aqui para mostrar para vocês. Mostrar para vocês que tem essas minhocas aqui no meu quintal, tá bom? Ó, um beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.